Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Gustavo, sou psicólogo clínico e facilitador sistêmico. E hoje vou responder uma pergunta feita aqui no canal do YouTube. A pergunta que a pessoa fez foi a seguinte: Gustavo, por que o homem que trai procura alguém para trair e depois vai embora, refaz a sua vida e nutre ódio por quem traiu, sendo que foi ele quem traiu? Bom, antes de responder essa pergunta, se inscreva no nosso canal. Desta forma você ajuda a gente a continuar mantendo conteúdo para vocês. E também, quando os vídeos são lançados, você está sempre sabendo, você vai ser sempre atualizado dos novos vídeos. Eu continuo há mais de 10 anos fazendo atendimentos online. As pessoas me perguntam, mas você está atendendo? Estou atendendo online, eu faço isso há mais de 10 anos. Tem constelação familiar online e tem psicoterapia breve sistêmica de 3 até 4 ou 5 atendimentos, que é feito também via online. Bom, a gente sempre fala aqui no nosso canal que constelação familiar é fenomenológica, ou seja, cada caso é um caso, nós olhamos individualmente para cada campo familiar. Não é possível generalizar em constelação familiar. O que acontece num sistema familiar não é a resposta para aquilo que acontece no outro sistema familiar. Por isso que vocês precisam sempre tomar muito cuidado e não tomar aquilo que a gente diz aqui como um diagnóstico para o seu caso. O que a gente procura trazer para vocês é o que a gente vê com bastante frequência, mas não significa que cada caso é igual ao outro. Então, respondendo a pergunta dessa pessoa, eu não faço a mínima ideia por que este homem que trai procura alguém para trair e depois ele vai embora, refaz sua vida e nutre ódio por quem traiu. Não dá para saber. Esse homem não nos procurou e perguntou: olha, eu tenho esse comportamento, isso está me incomodando e eu queria saber o que se passa no meu sistema familiar que faz eu agir dessa forma e às vezes me magoar ou magoar pessoas que eu gosto. Então, não é possível saber o que acontece no oculto lá, né, como pano de fundo no sistema deste homem. Provavelmente existem emaranhados sistêmicos na história deste homem que tem a ver com a história familiar dele, aquilo que ele também presenciou como criança, aquilo que ele também se emaranhou e viu lá na relação familiar que ele tinha. Mas nós também reforçamos com bastante frequência aqui no canal que em relação de casal não existe vítimas. Os dois são plenamente responsáveis por aquilo de bom que acontece e por aquilo de ruim que acontece. Então, não dá para você se colocar como vítima, por exemplo, de uma traição. É importante talvez se perguntar: por que que eu atraio um homem que vai me trair? Porque isso acontece, sim, de uma forma inconsciente, sim. Mas é importante que a pessoa olhe para os seus 50%. Ou seja, aquilo que se refere ao meu sistema. Por que que eu acabo atraindo homens que vão me trair? O que que tem? Qual é a dinâmica oculta no meu sistema? Isso nós podemos fazer. Então, ficar acusando o outro é se manter numa inocência que a pessoa não tem, mesmo que ela não saiba conscientemente dessa inocência. Mas ela quer ficar numa inocência e transferir a responsabilidade somente para o outro. Isso vai colocar a pessoa sempre como vítima e vai enfraquecer a pessoa. Então, o caminho de solução aí seria olhar para aquilo que a gente tem condições de olhar, ou seja, para os meus 50%. Por que que eu ainda atraio homens assim? Por que que eu atraio homens que vão trair? Então, também tem uma dinâmica oculta no meu sistema e eu tenho a oportunidade de olhar para o meu sistema e ver lá qual é a dinâmica, né? Onde dentro do meu sistema familiar provavelmente eu também estou emaranhado ou emaranhada, às vezes na história dos meus pais, na história de casal, ou eu critiquei demais aquele modelo deles e trago para mim um efeito muito pior do que aquilo que eles viveram. Isso são dinâmicas sistêmicas muito presentes que a gente observa nas constelações. Muitas vezes a cliente está fora de ordem dentro do sistema familiar, ela está lá emaranhada na história do papai e da mamãe, às vezes até por gratidão, né? Tem muita gratidão,
quer cuidar, né, violar a ordem, cuidar dos pais como se eles fossem crianças, e ela sabota os relacionamentos afetivos atraindo esse tipo de homem. A gente vê isso com muita frequência, homens que não ficam, que também estão emaranhados nos seus sistemas. Então não é por acaso que a gente encontra as pessoas. Não existe o acaso quando a gente encontra alguém. Se você entra num salão que tenha lá 100 homens e você tem esse mecanismo oculto de sabotar as suas relações, você vai se identificar, você vai se atrair exatamente por aqueles homens que não estão disponíveis para você. Vão ficar na relação por pouco tempo. E aí você vai sair dessa relação e voltar lá para o seu sistema de origem, onde lá no seu sistema de origem você também está violando algo. Então, olha que importante sairmos dessa posição de vítimas, de inocentes, e assumirmos a responsabilidade que cabe a nós. Olharmos para o nosso sistema, para a nossa história e descobrir se nós não estamos violando o pertencimento, se nós não estamos violando a ordem, o equilíbrio das relações de iguais. Então, as constelações nos trazem essa possibilidade de começar a fazer uma visão mais ampla, primeiro no nosso sistema, aquilo que acontece na nossa história familiar, e depois a gente pode até olhar de uma forma mais ampla para aquilo que está fora. Mas o primeiro passo é olhar para o nosso sistema, se nós não estamos violando, porque isso vai gerar consequências na vida afetiva, na vida profissional, na vida financeira, ok? Eu acho que dessa forma eu respondo um pouco a pergunta que essa pessoa fez no nosso canal. Se você gostou, curta, se inscreva novamente no nosso canal. Os nossos workshops você encontra lá no nosso site www.dbvida.com.br. Eu continuo fazendo atendimentos online. Tudo isso você também tem informações lá no nosso site. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.